a nossa vida sobre a rocha. Quando nós vamos construir uma casa, um prédio, é necessário um engenheiro e é necessário fazer um fundamento, uma fundação para edificar essa construção. Uma construção que não está bem fundamentada, se não há um fundamento sólido, ela tende ao fracasso, à frustração e a cair por terra. Então é preciso que haja fundamento, é preciso que haja alicerce para segurar esta construção. Na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual, a nossa casa espiritual, que é a nossa vida, ela tem que estar bem edificada. E onde nós devemos edificar a nossa vida espiritual? A palavra do Senhor fala através do ministério do apóstolo Paulo que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a saber, Jesus Cristo. Então Jesus, aqui no texto em foco, ele é esse fundamento, ele é o alicerce sobre o qual a nossa vida deve estar edificada. Ele é a rocha onde a nossa vida espiritual deve estar edificada. Uma rocha nos lembra algumas coisas que eu quero meditar com vocês a partir desta mensagem. Em várias ocasiões a Bíblia Sagrada se refere a Deus e a Jesus Cristo como a rocha sobre a qual podemos nos firmar e nos refugiar. Então o que isto nos lembra? O que rocha nos lembra? Rocha nos lembra, em primeiro plano, firmeza e segurança. Diga comigo, firmeza e segurança. Não, diga mais forte, firmeza e segurança. Por que a nossa vida espiritual, ela deve estar firmada sobre a rocha? Porque rocha, em primeiro plano, nos lembra firmeza e segurança. Então significa dizer que quem está com a sua vida edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo, essa pessoa tem firmeza e tem segurança. Ela está firme e ela está segura. O inimigo de nossas almas não poderá derrubar a sua casa. Aleluia. Então veja bem vocês, nós estamos vivendo, prezados irmãos, uma época de frouxidão. Sim, nós estamos vivendo uma época de muita frouxidão. Por causa de qualquer coisa, as pessoas cedem. Por causa de qualquer contratempo, as pessoas desanimam. Por causa de qualquer situação adversa, as pessoas têm medo. Perde a esperança, perde o ânimo, perde a coragem e começam a retroceder. Isso é frouxidão. Está faltando o que? Firmeza e segurança. O cristão que está com a sua vida firmada nesta rocha que é Jesus Cristo, ele não é frouxo. Não são as adversidades que vai causar desânimo, medo, fracasso, desesperança e desencorajamento. Quem está firmado nesta rocha, em meio às adversidades, em meio aos problemas, em meio aos conflitos desta vida, ele está sempre avançando, prosseguindo, progredindo. Ele não retrocede, ele não vira, ele crê, ele avança. Quem está com a sua vida
edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo, a sua segurança se manifesta aonde? Exatamente nas provações, exatamente nas adversidades, exatamente nos contratempos da vida, é que a sua firmeza e a sua segurança se manifesta. Veja bem vocês que o Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: todo aquele que ouve a minha palavra e crê na minha palavra e observa a minha palavra, é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a maré, veio a tempestade, veio a chuva, veio os vendavais, bateu com ímpeto contra aquela casa, e ela firmada não se abalou. Mas aí ele disse também: mas todo aquele que ouve a minha palavra e não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sem fundamento sobre a areia. Areia é coisa movediça, que não tem firmeza. E quando veio a tempestade, bateu com ímpeto contra aquela casa, o que foi que aconteceu? A casa desabou, porque não havia fundamento. Ela estava edificada sobre areia. E Jesus chamou essa pessoa de insensata, ou seja, falta de inteligência, bobinha, que edificou a casa sobre areia. E aquele que edificou a casa sobre a rocha, Jesus chamou de inteligente, de uma pessoa sensata, de uma pessoa segura. Então, queridos irmãos, quando a nossa vida está edificada sobre Cristo, a nossa segurança se manifesta exatamente nas lutas, nas dores, no sofrimento, nas tribulações, nas adversidades. Aleluia! Você pode glorificar, glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Foi assim com José do Egito. José do Egito, a vida dele estava edificada em Deus. E a segurança dele, a firmeza dele se manifestou aonde? Na hora das tentações, na hora da adversidade. Foi ali que se manifestou a sua firmeza e a sua segurança. Queridos e amados irmãos, é preciso que a nossa vida esteja edificada sobre a rocha que é Cristo. A Bíblia Sagrada tem muitas promessas sobre esse assunto. Por exemplo, no Salmo 125, capítulo 125, versículo 1, a palavra diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É a pessoa que está edificada sobre a rocha. A luta vem, ela está firme. A tribulação vem, ela está firme. A dificuldade vem, ela está firme. O Satanás vem tentando, ela fica firme. Ela não se abala. Ei, glorifica o nome de Jesus. Aleluia. Então, rocha nos lembra firmeza e segurança. Há uma profecia na Bíblia Sagrada, e quem profetizou foi Ageu. O profeta Ageu, há milhares de anos atrás, ele profetizou dizendo que este mundo seria abalado dentro de um reino que não pode ser abalado. E nós estamos vendo nos dias de hoje, todos os dias chegam até nós, através da imprensa falada e escrita, notícias de grandes tribulações e catástrofes que acontecem no mundo inteiro. E muitas nações estão se abalando. Existem hoje em dia nações consideradas de primeiro mundo, que antigamente não se abalava com nada, que se vangloriava dizendo que não conhecia o que é crise, etc. Onde não havia crise econômica, não havia crise política, não havia crise social. E essas nações se vangloriavam dizendo que não conhecia crise.
Hoje em dia, essas nações estão abaladas, porque estão tendo seus momentos de crise. O mundo está sendo abalado. Grandes estadistas de grandes nações estão sendo abalados. Se cumpre hoje a profecia bíblica do profeta Ageu, que este mundo seria abalado dentro de um reino que não pode ser abalado. Agora veja bem, qual é o reino que não pode ser abalado? Qual é o reino que não pode ser abalado? O mundo está sendo abalado dentro de um reino que não pode ser abalado. Qual é esse reino que não pode ser abalado? São exatamente as pessoas cristãs que têm a sua vida edificada sobre essa rocha firme, sobre essa rocha chamada Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Ei, quantos têm a sua vida edificada sobre a rocha que é Cristo? Levanta a mão e glória. Então você tem firmeza e segurança. Não precisa se abalar. Rocha nos lembra, em segundo lugar, proteção e esconderijo. Diga comigo, proteção. E o que mais? Esconderijo. Proteção e esconderijo. Tem uma ilustração que eu quero dizer para você, porque eu posso usar ilustração quando o texto está dentro do contexto. Um certo moço que, em meio a uma grande tempestade, ele procurava um lugar para se esconder, para se refugiar. A tempestade de chuva e vento era tão forte, e ele estava num lugar distante. Ele procurava um meio para se refugiar, e ele encontra uma rocha, e ele entra debaixo daquela rocha. A rocha era muito grande, e havia tipo um buraco, um oco, e ele entrou ali e ficou escondido debaixo daquela rocha. A tempestade aumentava a cada momento, e ali, refugiado debaixo daquela rocha, ele temia e tremia. Mas certo momento ele observava a rocha, e a rocha não tremia e nem temia. E ele debaixo da rocha, tremendo e temendo, quase entrando em colapso. Ele começa a pensar: por que eu estou com medo? Por que eu estou tremendo e temendo? Se a rocha que está me dando proteção não treme e não teme, ela nem se abala, a tempestade nem mexe com ela, ela está tão firmada que ela não se abala. Aí ele se tranquilizou, ele entendeu: eu não preciso temer nem tremer, porque a rocha que está me refugiando não treme e não teme, ela não se abala com a tempestade. Por que você está abalado? Por que você está abalado? Por que esse medo excessivo? Por que esse medo excessivo, como se você fosse até ter um desequilíbrio emocional? Quantas pessoas que estão desequilibradas emocionalmente, com medo da tempestade, com medo da adversidade? Por que você está temendo? Uma vez que a sua vida está edificada sobre a rocha, eu disse que rocha representa firmeza e segurança, mas representa proteção e esconderijo. Você pode estar tremendo e temendo, mas essa rocha não treme e não teme. Ei, acorda, Jesus é contigo, Ele é contigo. Aleluia. Obrigado, Senhor.
proteção e esconderijo. Aí eu me lembro dos Salmos 91. Você se lembra dos Salmos 91? Nós oramos, lemos, reciclamos, repetimos a oração dos Salmos 91 e às vezes não paramos para meditar nos Salmos 91. Ele começa com proteção e esconderijo. Aquele que habita na sombra do Onipotente, ou seja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então o que é isso, minha gente? Isso é proteção e esconderijo. Em Cristo Jesus estamos perfeita e totalmente protegidos. Olha o que diz a palavra em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Diz assim: pois morreste e a vossa vida está oculta em Deus. Como é que é isso, pastor? Morreste e a vossa vida está oculta em Deus. Nós morremos para o mundo. Hoje somos novas criaturas. Morremos para o mundo. Morremos para o sistema mundanizado, criado e chefiado por Satanás. Para esse sistema mundanizado, nós morremos. E a nossa vida agora está oculta em Deus, ou seja, escondida em Deus. Aleluia! Aleluia! E aí o versículo continua. E quando Cristo, olha aí, e quando Cristo se manifestar, olha só, se nós também nos manifestaremos juntamente com Ele. Para quê? Para a glória eterna. A igreja de Jesus nesta terra está vivendo talvez um dos momentos mais difíceis. Mas a igreja de Jesus nesta terra, firmada na rocha, está esperando a manifestação de Cristo. Ele se manifestou a primeira vez para morrer na cruz, para pagar o preço da nossa redenção, e se manifestará a segunda vez para nos levar para a glória, para que onde Ele estiver, estejamos nós também. Então nós precisamos estar com a nossa vida edificada sobre esta rocha. Rocha lembra firmeza e segurança. Rocha lembra proteção e esconderijo. Muitas pessoas hoje, meus irmãos, tentam se proteger de várias maneiras, usam tantos expedientes. Nós não temos muito expedientes para nos proteger, mas nós tememos ao Senhor e temos segurança nele e sabemos que estamos guardados por Ele e podemos ter esta esperança que Ele está conosco e Ele nos guardará. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus é o guarda fiel do seu povo. E quem é povo de Deus aqui? A Bíblia Sagrada diz que Ele guardará a sua entrada e a sua saída. A Bíblia diz que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. A Bíblia diz que Ele guardará a tua alma. Então nós estamos protegidos, porque a nossa vida está fundamentada sobre essa rocha inabalável chamada Jesus.
Aleluia, glória a Deus. Mas rocha que nos lembra firmeza, rocha que nos lembra segurança, rocha que nos lembra proteção, rocha que nos lembra esconderijo, rocha também nos lembra vida. Diga comigo, vida. Não, diga mais forte, vida. O que aconteceu no deserto? Por que Israel não pereceu no deserto? Por que Israel, ao sair do Egito e ao ser conduzido para a terra que manda leite e mel pelo deserto, por que Israel não morreu no deserto? Porque Israel bebeu da rocha. Diga comigo, o povo bebeu da rocha. O povo bebeu de onde? Da rocha. Lá no deserto sem água. Quando Deus ordenou a Moisés que tocasse na rocha, porque da rocha ia jorrar água para Israel beber, senão o povo ia morrer desidratado. E Moisés tocou na rocha, e aquela rocha jorrou água. Como pode uma rocha jorrar água? Isso só é possível através de um milagre. Mas aquela rocha que jorrou água no deserto para que o povo não morresse desidratado, aquela rocha representava Jesus Cristo. Beba dessa rocha e você viverá. Beba dessa rocha e você viverá. No Evangelho de João, a Bíblia fala que o Senhor Jesus estava participando de uma das festas mais expressivas da nação judia. Era a festa chamada Festa dos Tabernáculos. E aquela festa durava 3 dias. E no último dia da festa, Jesus pôs-se em pé. E Jesus aproveita aquela oportunidade de ministrar a sua palavra. Ali existia uma grande multidão participando daquela festa que era uma das mais expressivas em Israel. Era já o 3º dia, o último dia da festa. As cerimônias estavam no encerramento. E Jesus põe-se em pé e ele faz uma exclamação que despertou curiosidade naquela multidão. Jesus diz em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Glória a Deus, aleluia. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Era o 3º dia da festa. Lindas e maravilhosas, entre aspas, cerimônias haviam sido apresentadas naquela festa. Mas eram cerimônias secas, ocas, vazias, que não representavam nada para a alma, nada para o espírito. Eram cerimônias que representavam algumas coisas para a carne, e nada para a alma, nada para o espírito. E Jesus observa que mesmo diante daquelas cerimônias e rituais, a alma daquele povo estava faminta, com sede. E Jesus exclamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquilo despertou curiosidade naquela multidão. O povo precisava ir até Jesus e beber desta água. Jesus não disse: olhe para esta água, admire esta água, testifique desta água. Ele disse: beba desta água, beba desta água, participa desta água. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele continua exclamando:
Quem sabe a sua alma está com sede. Quem sabe nada está satisfazendo os anseios da sua alma. Porque nesta vida há muitas coisas que satisfazem o nosso ego. Nesta vida há muitas coisas que satisfazem a nossa carne. Nesta vida há muitas coisas que satisfazem a nossa vontade, a nossa paixão e os nossos sentimentos. Mas para satisfazer os anseios da alma é só Cristo. Por isso ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Oh, aleluia. Pode glorificar o nome do Senhor. Oh, glorifica o nome dele. Aleluia. Cristo é vida. Cristo é vida. E quem bebe dele, tem vida. Tem vida. Tem vida. Tem vida. Ele diz em João 10:10: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida abundante. A definição da palavra abundar significa crescer, aumentar, progredir e prosperar. Ele diz que o ladrão veio para matar, é o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Nós estamos vendo, percebendo o quanto esse adversário mata, rouba e destrói. As famílias estão sendo prejudicadas. Querem destruir os valores da família, lutam de unhas e dentes para destruir os valores da família. Os valores da família estão sendo deteriorados, estão indo para os ralos. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Como eu disse para vocês, todos os dias chegam até nós, através da imprensa falada e escrita, notícias de grandes, terríveis atrocidades que acontecem. Matança, violência, troca de tiros, pessoas morrendo através de balas perdidas, estupros, roubos e assaltos. É o diabo matando, roubando e destruindo. Isso é porque a humanidade, ao invés de se aproximar de Deus, tem se afastado de Deus com seus comportamentos e com suas atitudes. Não querem voltar para Deus. Eu digo para vocês sempre que nós estamos vivendo um tempo de crise. Crise política, crise social e crise econômica. São graves crises. Mas eu digo sempre que a pior crise não é a econômica, não é a política e nem é a social. Essas crises são terríveis, mas a pior crise que estamos vivendo é a crise moral e espiritual. Os homens não querem se aproximar de Deus, e nós precisamos mais do que nunca se aproximar de Jesus, esta rocha firme e inabalável. Precisamos de Deus, precisamos de Cristo Jesus. Essa nação precisa reconhecer Deus, pois a Bíblia diz que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas parece que essa nação distancia de Deus cada vez. Os dirigentes desta nação estão cada vez mais se envolvendo em corrupção e coisas desta natureza. É vergonhoso, mas as pessoas já não têm mais vergonha na cara. As pessoas não têm mais vergonha de serem corruptas. Não tem. As pessoas têm coragem de colocar a sua cara na tela da televisão e falar um monte de asneira, dizendo que não tem nada de corrupção não, mas são pessoas que estão se enriquecendo ilicitamente e deixando a nação ao caos. E não tem brio, não tem hombridade. Essa nação precisa se aproximar de Deus.
E a igreja precisa se posicionar. Nós precisamos orar, precisamos buscar a Deus, precisamos nos aproximar de Deus cada dia mais. Vamos buscar a Deus. O ladrão está por aí, roubando, matando, destruindo. Mas Jesus falou: eu vim para que tenha vida e vida abundante. Isso é uma promessa, vida abundante. Isso é uma promessa. Em meio a tanta crise, em meio a tanta adversidade, tem humildes filhos de Deus que estão vivendo. E estão vivendo com uma vida abençoada, porque tem a bênção de Deus na sua vida. Tem a bênção de Deus na sua vida. Aleluia! Então é isso que a palavra de Deus veio trazendo para mim e para você nesta manhã. Edificados sobre a rocha. Vamos edificar a nossa vida sobre a rocha, para que nós possamos enfrentar as adversidades desta vida, as circunstâncias que a própria vida nos oferece. E nós só não vamos sucumbir diante delas, porque a nossa vida está fundamentada sobre a rocha, que representa para nós firmeza, que representa para nós segurança, que representa para nós proteção, que representa para nós esconderijo, e que representa para nós vida em Cristo Jesus. Vida em Cristo Jesus. Vida em Cristo Jesus. Glorifica ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Glória, glória, glória a Deus. Edifica a sua vida sobre esta rocha. Edifica a sua vida sobre esta rocha. Coloca a mão na altura do seu coração, curve a cabeça, feche os olhos e diga assim: Deus, eu ouvi a sua palavra, a tua palavra, e está guardada em meu coração. Obrigado por esta palavra, por ter minha vida edificada sobre esta rocha, firme e inabalável. E assim sendo, eu terei a minha vida segura, protegida em ti. Amém. Glória, glória, glória. Aleluia. Glória a Deus.